Olá meus amigos, vamos falar hoje sobre o bombástico Maré. Embora muita gente fala que ele é bomba, eu vou contar um segredo para vocês, ele não explode. Se quiser saber mais sobre Maré, eu vou também colocar o Brava nesse vídeo, porque o Maré, ele é um derivado do Brava. E bora pro vídeo. Em 1995, a Fiat percebe que ela precisa renovar os seus carros, fazer carros mais modernos, porque os seus carros já estavam ficando ultrapassados. Então eles resolvem fazer uma plataforma, que eles denominaram a plataforma de C1, e lançar um carro para substituir o tipo. Esse carro foi denominado Bravo e Brava. Tinha poucas diferenças entre os dois eram a mesma plataforma, a mesma frente, o mesmo interior, só que o Bravo ele era 2 portas e o Brava 4 portas. 5, né, se for contar o porta-malas, e o Bravo 3 se for contar a tampa do porta-malas. E também, outra coisa que era diferente entre os dois era a lanterna traseira. A lanterna traseira do Brava era diferente da lanterna traseira do Bravo. Fora isso, era o mesmo carro. Ele foi lançado com alguns tipos de motor. Motor 1.4 que rendia 80 cavalos, motor 1.6 16 válvulas que rendia 105 cavalos, motor 2.0 20 válvulas, 5 cilindros que rendia 154 cavalos. E também tinha uma versão que na Europa é muito comum carros a diesel, no Brasil não foi tão comum carros pequenos a diesel, porque no Brasil tem uma lei que proíbe carros que têm uma capacidade de cargas menores que 1 tonelada serem movidos a diesel. E o Fiat Bravo e o Brava lá, eles também tiveram uma opção de motor a diesel, turbo diesel 1.9 que rendia 100 cavalos. Devido o tipo ter sido substituído em 95, como o Tempra ele era um derivado do tipo, na verdade era um tipo sedã, o Tempra, então o que eles fizeram? Eles, já que substituíram o tipo, eles também teriam que substituir o Tempra. Então em 1996, para substituir o Tempra, que era o maior carro que a Fiat já estava em produção, ou seja, olha a responsabilidade, o maior carro que a Fiat tinha em produção no momento, ele era para substituir, foi lançado o Maré. O Maré foi lançado com a mesma plataforma do Fiat Bravo e Brava, ele foi lançado com a plataforma C1, com os mesmos tipos de motores, foi oferecidos para também o Maré. Maré significa maré em italiano, que seria assim, maré. Esses carros eles eram completos, eles tinham de série ar-condicionado, direção hidráulica, ele tinha muita coisa de série. Só que ele também tinha itens que eram opcionais, que era o airbag, controle de som no volante, você podia só ter o som que não é o original do carro e mexer, ou ter o som no volante, o som também era opcional, você podia ter ou não ter uma tampinha ali tampando o som. E também uma coisa que era opcional, o controle digital do ar-condicionado. Você podia ter o controle digital ou só ter o controle analógico e continuar com o ar-condicionado com o controle analógico. E sua suspensão, tanto a dianteira quanto a traseira, elas eram dotadas de subchassi para absorver o maior número de impactos possíveis. Ou seja, tinha uma suspensão bem mais forte, bem mais reforçada. E esse ano de 96, o Maré ele é lançado com 2 opções de carroceria. A opção sedã e a opção perua, que é denominado de SW. Maré SW, SW significa Station Wagon. Em 1997, a Fiat anuncia que esses carros iriam vir para o Brasil, de exportação para o Brasil. O Bravo, o Fiat Brava, o Fiat Maré, tanto a versão perua quanto a versão sedã, só que eles descobriram, depois de uma pesquisa, que esses carros iriam ficar muito caros, iam ficar caros demais para o público final. Então eles decidiram abortar a missão de trazer esses carros importados da Itália. Em 1998 começa a produção do Maré aqui no Brasil. A sua produção começa na cidade de Betim, em Minas Gerais. E ele foi lançado com 2 tipos de motor. Motor 1.8 que rendia 132 cavalos e o motor 2.0, 20 válvulas, 5 cilindros que rendia 142 cavalos. Esse motor 2.0 de 20 válvulas, ele podia ser equipado, que era um opcional, com turbo compressor. Se você optasse para turbo compressor de fábrica, ele ia ter 182 cavalos. Mas olha um detalhe, só foi fabricado no Brasil esse ano uma Maré sedã.
O Marea Perua passa a fazer parte do catálogo da Fiat aqui no Brasil. Você podia comprar o Marea Perua, ele era mais caro que o Marea Sedan, porque o Marea Perua ele vinha importado da Itália, ele era trazido da Itália para o Brasil. E o Marea aqui ele é lançado com 4 versões. Ele é lançado com o modelo EX, que era o modelo mais básico, um modelo sem opcionais, um modelo com ar-condicionado analógico, sem controle de som no volante. O modelo ELX, que ele era o intermediário, ele podia ter os opcionais também no ELX, que não era oferecido no SX. A versão HLX, que era o topo de linha. Esses carros mudavam o motor de acordo com a versão, tipo a versão HLX, ele só era oferecido motor 2.0 5 cilindros. O motor na LX podia ser tanto 1.8 quanto 2.0 e a versão EX era só com motor 1.8. E a última versão, a versão City, que ela era uma versão voltada para taxistas. E a versão HLX, que era o topo de linha também, ele tinha os bancos de veludo. Os bancos de veludo nenhuma versão tinha, só a versão topo de linha que era HLX. Você podia optar, na verdade, pelo banco de veludo ou banco de couro. Em 1999, o Fiat Brava e o Fiat Marea Perua, o SW, eles começam a ser produzidos aqui no Brasil. Os mesmos motores do Marea Sedan, as mesmas versões também, versão básica, média e top de linha, as mesmas versões do Marea Sedan, só que tinha uma pequena diferença do Fiat Brava para o Fiat Marea HLX. Eram diferenças poucas, na verdade, porque o HLX do Fiat Brava ele tinha como opcional aerofólio, teto solar de vidro, que não era oferecido no Marea Sedan. O Marea Perua fica com todos os opcionais do Marea Sedan também, além de uma coisa mais de série, que era o limpador traseiro. Na verdade, o Fiat Brava também tinha um limpador traseiro, o Marea ele só tinha desembaçador traseiro. Em 2000, o motor 2.0 do Marea ele foi substituído por outro motor que também era 5 cilindros, só que esse era 2.4 cilindradas que rendia 160 cavalos. E agora a versão ELX ela não tem mais como opcional, antes existia opcional, você podia ter um LX com motor 1.8 e com motor 2.0. Agora todos os ELX são com motor 2.4 de 5 cilindros. Só a versão EX que ficou com motor 1.8. A HLX também era esse motor 5 cilindros 2.4. Então começam os problemas. Quais eram os problemas? Esse motor 2.4 de 5 cilindros ele tinha uma manutenção muito complexa. E não tinha profissionais no Brasil também, eram muito poucos profissionais que sabiam lidar com esse motor. O que acontecia? Que muitos proprietários de Marea não faziam as revisões, não faziam as manutenções preventivas, então esses carros começaram a ter muita quebra e os donos conviviam com essas quebras diárias, toda vez quebrava alguma coisa do carro. Pra você ter ideia, na época que trabalhava mais com mecânica em oficina, o Marea, quando entrava em oficina, ele era o mais caro de mexer, porque para você trocar sua correia dentada, você tinha que tirar o motor, ou seja, para trocar uma correia dentada, você tinha que tirar o motor fora do carro. Aí, como era uma manutenção preventiva, como você já tirou o motor, já trocava a embreagem também para colocar de volta, ou seja, a manutenção ficava muito cara, a mão de obra de quem sabia mexer. Ele sabia que não tinha também muitos profissionais que faziam, o mecânico deixava a mão de obra ainda mais cara devido a isso. E no Marea ele tem um engate da mangueira de combustível, ela corre por todo o carro, e embaixo no meio da mangueira tem um filtro de combustível que deveria ser trocado também de tempos em tempos, e lá no motor tem um engate nessa mangueira que ele desgastava esse engate. Se não trocando esse engate preventivamente, ele desgastava e quebrava. Nisso que ele quebrava, o combustível ele vazava por cima do motor, vazava em cima do escapamento e Marea virava uma bola de fogo. Então, devido a tudo isso, Marea sem manutenção adequada, carros pegando fogo, Mareas pegando fogo, o Marea ganhou o apelido de bomba. Falavam que o carro era uma bomba. E o que aconteceu? Só o apelido, o carro ainda continuou vendendo. Só que o pessoal da internet, pessoal dos canais tipo o meu e outros canais, começaram a fazer muitos memes. Falaram que o carro era uma bomba, que o carro explodia, que o carro era pior que uma bomba nuclear e ficou com esses apelidos. Isso aí ainda
minou mais ainda as vendas do carro e começaram a despencar. Em 2001, para tentar fazer as vendas do carro alavancar de novo, a Fiat faz uma reestilização no Marea. Ele faz sua grade dianteira, ele muda o desenho da grade dianteira, ele muda o desenho das lanternas traseiras do Marea, ele coloca no catálogo de opcionais também transmissão automática de 4 velocidades. Nesse mesmo ano, na Itália, o Fiat Bravo e o Fiat Brava são tirados de linha. Eles foram tirados de linha na Itália não porque eles eram ruins ou o carro não prestava, eles foram tirados de linhas na Itália porque ele não alcançou o número esperado de vendas. Ele não foi um fracasso de vendas, na verdade, na Itália, tanto o Bravo quanto o Brava. E eles foram tirados de linha apenas com 43.011 unidades produzidas. Em 2003, o Brava é tirado de linha no Brasil com 41.000 unidades, 389 Fiat Bravas produzidos no Brasil. Olha, você fala assim, pô, 43.000 da Itália era maior que o 41.000 do Brasil. Só que o 41.000 do Brasil era só de Fiat Brava. Esses 43.000 eles estavam abrangendo tanto o Bravo quanto o Brava, ou seja, o Brava vendeu bem menos lá na Itália do que aqui no Brasil, que era só o Brava, que deu 41.000. Em 2005, a Fiat, para tentar alavancar de novo as vendas do Marea, ela faz uma opção para ficar o Marea mais barato. Antes, a primeira tentativa foi deixar o Marea mais atraente e também com o opcional que era um pouquinho mais caro, que era a transmissão automática. Isso não funcionou, não deu certo. Então, para eles tentar alavancar a venda do Marea, eles tentam fazer o Marea ficar mais barato. E como é que eles fazem o Marea ficar mais barato? Oferecendo um motor mais barato também no Marea. O Marea passa a ter o opcional, você podia ter um Marea com esse motor ou com os outros motores que já eram oferecidos no Brasil, motor 1.6 que rendia 105 cavalos. Só que também não deu muito certo. O Marea já estava com a pedido de bomba e todo mundo, bomba, bomba, bomba. Então, devido às baixas vendas, em 2007 o Marea ele é tirado de linha. Ele é tirado de linha com 54.781 Mareas sedãs produzidos e 15.000 Mareas peruas produzidos, o que dá um total de 79.781 Mareas produzidos no Brasil. Se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistir um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.